Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso preparatório para a segunda fase da OBMAP. E hoje, nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre frações, vamos falar um pouco sobre porcentagem, regra de 3, escalas, que são assuntos que são de grande relevância para abordarmos por bom estudo da OBMAP. Então, vamos começar os nossos estudos de hoje. Frações. Frações equivalentes são o quê? São quando duas frações representam a mesma quantidade, mas isso pode acontecer mesmo que o numerador e denominador sejam diferentes. E a gente, para encontrar frações equivalentes, a gente faz o quê? A gente multiplica ou dividimos o numerador pelo denominador, pelo mesmo número, mas observe que esse número deve ser diferente de zero. Como no caso nós temos o exemplo. 1 sobre 2 é a mesma coisa de 2 sobre 4, que é a mesma coisa de 3 sobre 6, que é a mesma coisa de 50 sobre 100, que vai ser 1 meio. E 4 sobre 5 é igual a 8 sobre 10, que é igual a 12 sobre 15. Então a gente observa que numeradores e denominadores são diferentes, mas são frações equivalentes, que a divisão dá o mesmo resultado, o mesmo valor. É interessante como regra a gente observar que é o seguinte, que multiplicar ou dividir um numerador e um denominador pelo mesmo número não vai alterar o valor final da fração. Isso é uma regra muito importante que a gente deve ter sempre em nossa mente, ter isso fixado em nossa cabeça. Simplificação de frações. É muito importante a gente simplificar as frações. Muitas vezes a gente está fazendo operações com frações, então se a gente simplificar ela, vai ficar visualmente mais bonito e também o raciocínio lógico vai melhorar. Então sempre é bom a gente fazer essa simplificação de frações quando possível. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o numerador e denominador pelo MDC, ou seja, pelo máximo divisor comum, para simplificar essas frações. A gente vai ver que número pode dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E esse maior número vai ser o nosso simplificador, que vai nos ajudar a reduzir esse valor da expressão, mas sem alterar o resultado final. Um exemplo. Por exemplo, a gente pega o número 18 e 24. A gente pega o número 18. Operações com frações. As frações nós podemos somar, dividir, subtrair e multiplicar. E para cada uma dessas situações, as operações matemáticas, a gente vai usar algumas regras. Então a gente vai trabalhar aqui, relembrar, melhor dizendo, essas regras. Então nós temos a adição e subtração, que elas vão ter o mesmo princípio. E que princípio é esse? Mesmo denominador, soma ou subtrai os numeradores e mantém um denominador. Denominadores diferentes, tira o MMC dos denominadores e transforma em frações equivalentes e resolve. Então vamos para o primeiro caso, de mesmo denominador. Observe aqui que o denominador da expressão 2 sobre 7 e 3 sobre 7 é o mesmo. Então, eu conservo este denominador, que é 7, e vou somar ou subtrair os numeradores. No caso aqui é uma soma. 2 mais 3, 5. Por fim, fica 5 sobre 7. Mas há também a questão quando os denominadores são diferentes, aonde a gente vai tirar o MMC desses denominadores, para poder resolver a adição ou a subtração, já que ela segue o mesmo princípio. Aqui nós temos o caso 2 sobre 3 mais 5 sobre 6. Então, o MMC de 3 e 6, que são os nossos denominadores, 3 e 6, o MMC vai ser 6. Então, nós vamos fazer isso para quê? Para tornar uma fração equivalente. Então, eu faço o seguinte, eu pego
Mas nós temos aqui também o caso das operações com frações que tem a multiplicação e a divisão. No caso da multiplicação, o que eu vou fazer? Multiplica-se o numerador por numerador e denominador por denominador. Já na divisão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, vou fazer um cruzamento de multiplicação. Então, vendo o primeiro exemplo da multiplicação, eu tenho 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4. Então, fazendo a multiplicação do numerador para o numerador, eu vou ter 2 vezes 3 e denominador para denominador, 5 vezes 4. Fazendo esse processo, fica igual a 6 sobre 20. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6, 5 vezes 4, 20. Está correta dessa forma, mas observe que eu posso simplificar, tornar ela visualmente mais bonita. Então, qual vai ser o número maior que eu posso dividir essa expressão? Por 2. 6 dividido por 2 é 3, 10 dividido por 2, 20 dividido por 2 é 10. Fazendo essa simplificação, meu resultado final é 3 sobre 10. No caso da divisão, eu vou fazer aqui o que? Um processo de multiplicação também, mas no caso, vou multiplicar 6 por 2 e 5 por 3. Fazendo isso, vai ficar 5 vezes 3, que é igual a 6 vezes 5 vezes 3 vezes 3 sobre 2. Fazendo o processo de multiplicação, eu vou ter 5 vezes 3, 15, 6 vezes 2, 12. Observe que eu posso simplificar essa fração 15 sobre 12. Eu posso dividir por 3, onde 15 dividido por 3 vai ser 5 e 12 dividido por 3 vai ser 4. Então, 5 sobre 4 vai ser a minha simplificação, meu resultado final. Então, recapitulando, no caso da multiplicação, eu faço numerador multiplicado por numerador, denominador multiplicado por denominador. No caso da divisão, eu faço um cruzamento. Razão e proporção. A razão e proporção ele é um tema fundamental que a gente aplica não só nas Olimpíadas, mas é um assunto bastante cobrado dentro da matemática. Onde a razão é o que? É a comparação entre dois números. Por meio de quê? De uma divisão, onde A e B são números reais e esses números são diferentes de zero. Observe a razão entre A e B vai ser o que? A dividido por B. Onde eu vou ter os seguintes exemplos. Com a razão entre 8 e 4, eu vou dividir 8 por 4. A razão entre 8 e 4 é 2. Com a razão entre 15 e 20, nesse caso eu vou fazer o que? Eu vou transformar numa fração e vou simplificar. No caso da simplificação vai ser o que? De 15 sobre 20, eu vou poder fazer a simplificação e dizer que é 3 sobre 4, 3 quartos. Então a razão ela vai ser essa divisão de dois números, onde A e B são números diferentes de zero. E o resultado dessa divisão vai ser a minha razão de determinados números. E já a proporção é a igualdade entre duas razões. Eu vou ter duas razões e essa igualdade vai ser a minha proporção. Como eu posso observar, se eu tenho A sobre B, me digo que ela é igual a C sobre D, eu tenho que observar o seguinte, B tem que ser diferente de zero e D também tem que ser diferente de zero. Onde eu tenho um exemplo, 2 sobre 3 é igual a 4 sobre 6. E isso é verdadeiro, por quê? Porque essa proporção, se eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou ter 2 vezes 6, que é igual a 12, e 3 vezes 4, também que é igual a 12. Então, isso mostra e comprova que essa razão é verdadeira. Logo, essa proporção é verdadeira. São igualdades. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma técnica matemática usada para resolver problemas que envolvem proporcionalidade entre duas grandezas.
E nós podemos resolver isso aí com 3 passos simples. O primeiro passo, identificar as grandezas que estão sendo comparadas, por exemplo, hora, serviço, preço, quantidade. Montar essa proporção, onde eu coloco em forma de uma fração, e por fim resolver essa equação, essa proporção, multiplicando em cruz o produto dos meios pelo produto dos extremos. Esses são os 3 passos para resolver uma regra de 3 simples. Então, tem um exemplo. Se 3 laranjas custam R$ 6, quanto custa 5 laranjas? Qual é a grandeza que eu tenho aí? Quantidade para preço. Então, vamos estar montando. Então, tenho que 3 é igual a 6, ou seja, 3 laranjas custam R$ 6, e quero saber quanto custa 5 laranjas. Então, eu vou dizer que 3 está para 6 e 5 está para x, porque eu não sei que valor é esse. Então, eu posso dizer que x é igual a quem? A 6 vezes 5 dividido por quem? Dividido por 3. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte processo. Eu multipliquei o meio pelos extremos. 5 vezes 6 e 3 vezes x. E eu isolei o meu x do lado da igualdade e coloquei o restante para o outro lado. Então ficou 6 vezes 5 dividido por 3. Aonde fazendo essa porcentagem. A porcentagem é uma forma de representar uma parte de um todo em relação a 100%. O símbolo da porcentagem ele é bastante comum. A gente conhece que esse símbolo aqui, que significa a cada 100. E qual é a fórmula básica? Se a gente temos uma quantidade que vamos falar que é Q e queremos descobrir uma porcentagem P dela. Então o valor vai ser o que da porcentagem? O P, que é a porcentagem, dividido por 100 vezes a quantidade. É uma fórmula simples. Quando eu falo de porcentagem simples, né? Sem ser porcentagem composta. A porcentagem está muito visual no nosso dia a dia, quando a gente vai comprar alguma coisa, uma roupa, um sapato, um eletrodoméstico, sempre tem lá à vista, tem um 10% de desconto, 15% de desconto, então é muito visual no nosso dia a dia o trabalho de porcentagem. E é importante a gente saber se realmente essa porcentagem está sendo aplicada de forma correta ou não. Então vamos para um exemplo. Um produto custa R$ 200 e esse produto está com 10% de desconto. Pergunta: qual o preço final? Então vamos aqui montar nossa fórmula. Qual é o valor? O valor é igual a quem? A P, que é a porcentagem, no caso 10. Então esses foram os assuntos que eu queria relembrar, falar de conceitos. Então nós vamos aqui resolver uma questão, a primeira questão do nível 1 da segunda fase do ano 2023, que vai envolver aqui operações de soma, de lógica, de observação da nosso raciocínio lógico. Então, o que a questão diz? A figura vai mostrar os primeiros vagões do trezinho da UBMAP. O primeiro vagão é branco, seguido de 2 vagões verdes e depois outro branco, seguido de 2 verdes e assim por diante. Além disso, em cada vagão de um número há uma bandeirinha. Aí você observa o vagão, né, o trem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagões enumerados. E temos algumas bandeirinhas aí com o símbolo da UBMAP em cima dos vagões. O que a pergunta quer? A letra A. Qual é o número do primeiro vagão branco com bandeira após o número 8? Então, o que a gente vai observar? A gente vai ter que observar as do nosso problema. Primeiro, vamos observar o padrão apresentado. Qual é o padrão apresentado, pessoal? Vamos observar. Temos 1, a bandeirinha está no 2. Então, passa 2,
4, a bandeirinha está no quarto. 5, 6, a bandeirinha